Prosseguindo com a leitura de Paulo de Tarso, e chegamos ao tópico terceiro, por entre o sussurro do tear. Além de um jovem estudante muito dedicado, Saulo de Tarso estudava por horas e horas do dia a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, mas além disso também Saulo de Tarso era aprendiz de tecelão. Por entre o sussurro do tear. Jovem estudante e muito trabalhador. Sabemos pelos Atos dos Apóstolos que Saulo, na sua mocidade, aprendeu o ofício de tecelão. Segundo os dispositivos da lei mosaica, devia todo rabi, e Saulo era destinado para essa carreira de rabi, devia todo rabi conhecer um trabalho mecânico manual, a fim de, em caso de necessidade, poder ganhar o seu sustento com o labor honesto das suas mãos. Já nesse tempo, eram as profissões intelectuais e espirituais de uma angustiosa esterilidade econômica. Desde cedo foi, portanto, o pequeno tarsense iniciado nos segredos do tear, talvez na oficina do pai. Ainda hoje, como há 20 séculos, usam os nômades do Oriente para as suas tendas e barracas portáteis uma espécie de tecido grosseiro fabricado com pelo de cabra. Animal muito abundante na Cilícia. Um viajante de nossos dias descreve da seguinte forma o trabalho desses tecelões da Ásia. Em um dos bairros de Tarso, no interior de uma choupana, encontrei 3 homens, de aspecto austero, cabelo grisalho e um deles com uma respeitável calva. Um dos 3 acionava uma roda de fiar, da qual pendiam 2 cordéis. Do bolso de um avental preso ao corpo, extraía aos poucos os escuros fiozinhos de pelos de cabra, enlaçando-os e entrelaçando-os na corda em movimento rotativo. Trabalhava em silêncio, super concentrado, avançando bem lentamente, de costas voltadas do fundo da choupana em direção à entrada, para não se distrair com a confusão e com o que acontecia fora da choupana. O trânsito de gente, o barulho. Lá chegado, depositava no chão os cordéis, colocando-os paralelamente uns aos outros. Os seus 2 companheiros estavam sentados no chão, sobre umas peles de carneiro, trabalhando intensamente com as mãos e com os pés. Trabalho árduo que exige muita concentração. Achavam-se estes últimos colocados dentro de uma escavação aberta no solo. Tinha cada um diante de si um grande tear ligeiramente reclinado para trás. Nele prendiam a trama, ajeitando-a com uma espécie de faca de madeira, e velozmente faziam passar a lançadeira por entre a grosseira urdidura, entesando os fios e calcando-os depois com um instrumento parecido com um pente de madeira polida. Alguns desses pentes lígneos chegam a pesar 2 a 3 quilos. Um trabalho do manuseio mecânico manual de ferramentas pesadas. E trabalho que exige muita concentração, avançando lentamente e não se distraindo com o barulho de terceiros. Tal deve ter sido nos anos subsequentes o trabalho noturno do grande arauto do Evangelho, dando manutenção em tendas e barracas para os beduínos nômades, que usavam muito as barracas portáteis. Não tinham os beduínos e os nômades transeuntes por terras afins, não tinham eles fixação sedentária. Eram nômades, sem ponto fixo de moradia em um território.
e Paulo trabalhava na confecção de tendas e cabanas, que era o produto que ele fornecia para os beduínos. Paulo manuseava ferramentas pesadas para tecer tecidos para a produção de tendas e cabanas. Em face disso, se compreende o sentido das palavras com que ele finaliza a epístola aos Gálatas. Vede com que letras grandes vos escrevo. Pois, como poderia eu caprichar em caligrafia, já que sou exausto de fadiga com as mãos calejadas e meus dedos são endurecidos pelo diuturno trabalho pesado em relação às ferramentas que eu manuseio? Acostumem-se, meus caros, a minha escrita é dificultosa, porque o meu trabalho mecânico manual é muito pesado. Meu trabalho mecânico manual mecânico é muito pesado. Manuseio e manipulo ferramentas pesadas. Por isso a minha caligrafia é ruim. Vede com que letras grandes vos escrevo. Vede, porque como poderia caprichar em caligrafia um homem exausto de fadiga com as mãos calejadas e os dedos endurecidos pelo diuturno contato com tão pesados e primitivos instrumentos? Mais tarde, no apogeu do seu apostolado, continua Paulo fiel ao seu ofício de tecelão, para não pesar a sua existência a ninguém. Vivia do seu próprio trabalho. É que não queria ser pesado a ninguém. Não tolera que o acusem de pregar o evangelho por vil interesse em moedas de ouro. Porque diz ele: eu não procuro o que é vosso, mas sim a vós mesmos. Eu só quero conversar com vocês. Tenho nenhum interesse no patrimônio de vocês. Mais tarde, no apogeu do seu apostolado, continua Paulo fiel ao seu ofício de tecelão. É que não quer ser pesado a ninguém. Não tolera que o acusem de pregar o evangelho por vil interesse em moedas de ouro. Porque diz ele bem assim: eu não procuro o que é vosso, o vosso patrimônio, mas sim, eu procuro a vós mesmos. Eu só quero um pedacinho do tempo de vocês para trazer a vocês as mensagens de amor, as mensagens que trazem pacificação da mente. Em noites de sábados e de grandes solenidades litúrgicas, sentava-se Saulo com sua irmã no amplo terraço da casa em Tarso, e com os olhos fitos nas neves eternas do Taurus, ou mais além na silenciosa imensidão do Mediterrâneo, comentavam os livros sagrados e, ansiosos, suspiravam pela vinda do Messias. Que caracterização de cenário! Em noites de sábados e de grandes solenidades litúrgicas, sentava-se Saulo com sua irmã no amplo terraço da casa em Tarso e, com os olhos fitos nas neves eternas do Taurus, ou mais além, na silenciosa imensidade do Mediterrâneo, comentavam os livros sagrados e, ansiosos, suspiravam pela vinda do Messias. Hoje em dia é assaz rendoso na Cilícia o ofício de fabricante de tendas de pelo caprino, que era a profissão e o ofício de Paulo. Hoje em dia é assaz rentoso, paga bem. Hoje paga bem, na época de Saulo não, mas hoje paga bem. Hoje em dia é assaz rendoso na Cilícia o ofício de fabricante de tendas de pelo caprino. Se naquele tempo a mercadoria tinha preço... Se naquele tempo a mercadoria tivesse preço idêntico,
poderia Saulo não somente viver do seu trabalho, mas ainda ajudar com esmolas aos outros. E era o espírito do que ele dizia, com a maior satisfação. Muito maior felicidade está em dar que em receber. Quando escreve aos cristãos de Tessalônica, ele traz a seguinte inteligência: trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. E aos coríntios ele diz bem assim: afadigamo-nos com o trabalho das nossas mãos. Não vai nisto exagero algum. Jovenzinho Saulo, um estudante voraz, um estudioso voraz da lei de Moisés. Jovenzinho Saulo, um estudioso voraz da lei de Moisés, um estudante e leitor dedicado da lei mosaica, mas também um jovenzinho muito trabalhador, aprendiz do ofício da profissão de tecelão, aquele que produz barracas e tendas para os beduínos, para os nômades. É isso. Vemos aqui que Paulo financiava, a partir do trabalho das suas próprias mãos, a propagação do Evangelho de Jesus Cristo, o ser perfeito de Deus. Paulo tomava prejuízo para propagar as boas novas de Jesus, as boas novas de Deus. E é isso que é ser um escravo de Deus. Mesmo à custa da própria qualidade de vida, propaguemos a paz, propaguemos as boas novas de Deus. É isso. Paulo de Tarso, o maior bandeirante do Evangelho. Editorial Martin Clare, texto integral de Humberto Roden. Texto integral de Humberto Roden, coleção A Obra-Prima de Cada Autor, série Ouro. Alô, alô, moçada da Escola de Campeões. Acostumemo-nos a viver com pouco dinheiro. Façamos o bem com o pouco que temos. Estou falando bem baixinho, porque isso é pérola, e pérola é para poucos. Amém. Deus vos abençoe. Amém. Um abraço para o meu amado amigo e agora egresso do socioeducativo, jovem, agora eu posso falar o nome dele, José Vitor Marques de Souza. Este vídeo é dedicado a você. Deus te abençoe e te impulsione aos píncaros das maiores possibilidades que a sua inteligência possa alcançar. E Deus te dotou de muita inteligência. É isso. Faça o bem e as bênçãos de Deus perseguirão a sua casa. E acostume-se a viver com pouco dinheiro. Eram as nossas conversas na Escola de Campeões. É isso. Amemo-nos. É o único mandamento e aquele que tem promessa. Todos os outros mandamentos derivam-se deste mandamento. Amemo-nos uns aos outros. Só assim amaremos a Deus. É uma relação de condição. Só amaremos a Deus se amarmos-nos uns aos outros. Fazendo assim,